Pare tudo agora. O que você está prestes a ouvir não é para qualquer pessoa. Existe um conhecimento antigo, oculto por séculos, que pode despertar poderes adormecidos dentro de você. E esse segredo está revelado no livro Manual de Magia Prática, de Samael Aun Weor. Isso não é teoria, não é religião e muito menos fantasia. São práticas reais, diretas, capazes de transformar sua mente, seu corpo e até a forma como você enxerga o invisível. Mas existe um detalhe. Depois que você começa, não tem como voltar atrás. A pergunta é, você tem coragem de despertar? Manual de Magia Prática. Samael Aun Weor. Edição colombiana. Prefácio. Por venerável mestre Gaga Cuixines. Este Manual de Magia Prática será muito útil para o estudante aprender a conhecer seu corpo físico. Nosso corpo físico é um veículo maravilhoso. Nas mãos do teurgo ou mago. Caro leitor, vamos te mostrar algumas maravilhas que possui teu corpo. Dispõe de 12 sentidos assim. 7 internos, por meio dos quais nos conhecemos internamente, que são vidência, clarividência, polividência. Estes 3 sentidos se encontram em 3 pontos determinados da cabeça, que são região entre as sobrancelhas, glândula pituitária e glândula pineal. A clareaudiência, ouvido interno, se encontra nas tireoides. A intuição se encontra no coração. A telepatia se encontra no plexo solar, região do umbigo. A recordação de vidas anteriores, nos pulmões. Aqui se dão práticas para desenvolver estes centros. Aconselhamos não executar estas práticas caso não esteja exterminando teus defeitos. Desta maneira, estes sentidos afloram em muito boas condições. Os outros 5 sentidos que dispõe são os 5 externos, que são visão, olfato, paladar, audição e tato. Por meio destes sentidos, adquirimos a cultura intelectual. Estes sentidos percebem as sensações e o intelecto elabora as ideias, mas resulta que, na maioria das pessoas, os sentidos são defeituosos, porque seu dono está cheio de defeitos. E, por conseguinte, vemos a verdade desfigurada. A nós acontece o mesmo, que uma pessoa que se vê em um espelho quebrado, sua imagem está ali, mas desfigurada devido às rachaduras do vidro. É necessário extirpar os defeitos para que melhorem todos os nossos sentidos. Nosso organismo dispõe de 5 cilindros, que dão vida ou morte a nosso corpo. São eles: centro intelectual, motor, emocional, instintivo, sexual. Estes cilindros devemos limpar permanentemente com os 5 elementais da natureza: éter, ar, fogo, água e terra. Os mantras para invocá-los em sua ordem são Hayaravala. Os nomes dos elementais em sua ordem são puntas, silfos e sílfides, salamandras, ondinas e nereidas, gnomos e pigmeus. Estes elementais limpam nossos cilindros e eles conservam nossa vida. Por exemplo, o centro instintivo é o responsável por mudar nosso rosto, envelhecendo ou rejuvenescendo. Um homem de instintos criminosos é diametralmente oposto a um poeta, a um sacerdote ou a um juiz. O centro emocional é o que nos cora ou empalidece. Assim como estes centros nos transformam para o mal, também nos transformam para o bem. Devemos aprender a manejá-los. Nosso organismo possui 9 vórtices. Os centros de sucção, que são o frontal, que tem relação com o cérebro, o occipital com o cerebelo, o das tireoides com o verbo, o esplênico ou do fígado com a vida, o prostático com as energias criadoras, na mulher o uterino, os dos joelhos, que tem relação com a humildade e prostração, os dos pés com Gob, gênio dos paraísos elementais da terra. As crianças sabem manejar este centro. Dispomos de 7 veículos, ou corpos de função e ação, que são físico, astral, mental, causal, da vontade, da alma e do espírito. Cada um destes corpos possui 7 planos mentais, dos quais se entrelaçam uns aos outros, e que contêm os 49 níveis da mente. Possuem 7 chakras, que correspondem às 7 igrejas.
No livro Os Mistérios do Fogo, pelo venerável mestre Samael Aun Weor, existe uma explicação destas igrejas, com seus chakras respectivos. Temos os tátuas com suas distintas cores, que aparecem na página intitulada Estudo dos Tátuas Internos do Homem, do livro Endocrinologia e Criminologia, pelo venerável mestre Samael Aun Weor, onde aparece uma explicação detalhada de tudo relacionado com os tátuas e elementais, como também a influência das cores sobre nós. O gnóstico esoterista encontra ensinamentos profundos para transformar seu organismo, não com ensinamentos intelectuais procedente dos sentidos, mas sim com o ensinamento da consciência que vivemos quando colocamos em prática estes ensinamentos, cuja matéria-prima é a energia criadora. São duas sabedorias: a do olho, que nos converte em eruditos, e a sabedoria da consciência, que nos permite conhecer os profundos mistérios da vida e da morte. Esta é manejada pelo coração. O grupo feminino de Santa Marta, que se encontra entre os 15 a 24 anos de idade, ao fazer práticas esotéricas no mar, me perguntava em uma ocasião: mestre, o que você faz com tanto amor que lhe damos? Respondi de imediato: o transformo em sabedoria, paz e beleza, e também o utilizo para realizar curas. Assim como os malvados possuem o poder de transformar duas palavras grosseiras em um soco ou um chute, pela mesma lógica nós podemos transformar o amor que recebemos do sexo oposto. Aprenda a conhecer o teu corpo e conhecerás o universo. O mago, Alep. O homem é um ternário de corpo, alma e espírito. 2. O espírito é o íntimo. 3. A alma é a consciência, cujo corpo fluídico é chamado em ocultismo de corpo astral. 4. O corpo físico é o diabo em nós. 5. Entre o íntimo e o corpo existe um mediador. Este mediador é a alma, ou astral. 6. O mago deve aprender a mover-se em corpo astral através do infinito. E 7. A alma deve aprender a entrar e sair do corpo à vontade. E 8. Todos nossos discípulos devem aprender a sair do corpo. 9. Todos nossos discípulos devem aprender a viajar em corpo astral. 10. Todos nossos discípulos devem despertar seus poderes ocultos. E 11. As 4 condições que se necessitam para ser mago são as seguintes: 12. Saber sofrer, saber calar, saber abster-se e saber morrer. E 13. Aquele que desenvolveu os poderes ocultos possui poder sobre os raios e sobre os vulcões em erupção. 2. A sacerdotisa, Ibet. 1. A mulher é o atanor da alquimia sexual. 2. O homem saiu do paraíso pelas portas do Éden, e o Éden é o mesmo sexo. 3. A porta do paraíso é o sexo. 4. Quem quer entrar no Éden tem que buscar a porta. 5. A mulher é a porta. 6. Os orientais falam em despertar a Kundalini. 7. A Kundalini é o fogo sagrado do Espírito Santo. 8. A Kundalini é o fogo de Pentecostes. 9. A Kundalini é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. 10. A Kundalini é um fogo potentíssimo. 11. Este fogo potentíssimo está encerrado no chakra Muladhara. 12. O chakra Muladhara é a igreja coxígea. 13. O chakra Muladhara está situado no cóccix. 14. O chakra Muladhara possui 4 pétalas formando cruz. 15. Esta é a espada flamígera. 16. Com esta espada ígnea, o discípulo desperta todos os poderes e se converte em rei e sacerdote do universo, com poderes sobre a terra, sobre a água, sobre o fogo e sobre o ar. 17. Ao longo da medula espinhal, existe um canal chamado no Oriente de canal Sushumna. 18. No meio deste canal medular existe um fino fio nervoso, por onde ascende a Kundalini. 19. Conforme a Kundalini vai subindo pela medula espinhal, vão despertando todos os nossos poderes ocultos. E 20. O segredo para despertar a Kundalini é o seguinte: Sari 21. Introduzir o membro viril na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen.
E 22. O desejo refreado fará subir nosso líquido seminal até a cabeça. 23. Assim desperta nossa Kundalini. 24. Assim é como nossos discípulos podem converter-se em deuses. Ver o Tratado de Alquimia Sexual do mesmo autor. 25. Esta prática se fará lentamente. 26. Durante esta conexão sexual, se vocalizarão os mantras Dies, Das, Dos. 27. Deve-se alongar cada uma destas letras assim. Eu te ato de... Das, Dosa. 29. Durante esta prática se forma no plano astral um querubim hermafrodita, que possui o poder para abrir todos os chakras e nos convertermos em deuses. 30. Este querubim se parece ao homem e se parece à mulher. 31. Usa túnica de cor púrpura até os pés. 32. E é completamente hermafrodita, porque possui os órgãos sexuais do homem e da mulher. 33. Este querubim se forma no momento em que o casal está unido sexualmente. 34. Este querubim é engendrado durante o transe de magia sexual. 35. Este querubim possui todos os poderes do Éden. Este querubim possui todos os poderes que o homem e a mulher possuíam antes da queda. 37. Este querubim possui as chaves do Éden. 38. O homem e a mulher unidos durante o transe da magia sexual devem ordenar juntos, ao mesmo tempo, que lhes despertem a Kundalini e lhes abra todos os chakras. 39. O homem e a mulher darão a ordem, e o querubim obedecerá e lhes abrirá todos os poderes mágicos. 40. Os que queiram se converter em deuses não devem derramar jamais em sua vida nenhuma só gota de sêmen. Apenas uma ejaculação seminal é suficiente para fracassar neste trabalho. 42. A magia sexual só se pode praticar entre esposo e esposa em lares legitimamente constituídos. 7. 3. A imperatriz de Mel. 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Discípulo deve vocalizar 1 hora diária para despertar seus poderes ocultos e clarividência. E 3. O mantra X serve para despertar o poder da clarividência. Este mantra se pronuncia assim. X. 5. A sílaba IN também serve para despertar o poder da clarividência. Esta sílaba se vocaliza assim. Bersix. 7. O mantra RIS se usa também para a clarividência. Este mantra se vocaliza assim. E 10. O mantra ISIS é também um mantra grandioso para despertar a clarividência. Este mantra se vocaliza assim. Left. 12. 1 hora diária de vocalização é melhor do que ler 1 milhão de livros de teosofismo, espiritismo, etc. 13. A clarividência é a mesma imaginação. 14. Para o sábio imaginar é ver. 15. Aquele que quiser se fazer clarividente tem que reconquistar a infância perdida. 16. O anjo Arosh me ensinou os mantras mais poderosos que se conhecem no mundo para o despertar da clarividência. 17. Aquele que quiser ser clarividente tem que acabar os raciocínios e acostumar-se a ver todas as coisas com a imaginação. 18. Os mantras mais poderosos da clarividência são as primeiras sílabas que o bebê começa a silabar durante seus primeiros anos. 19. Estas sílabas são Dreams, Mama, Papá. 21. Ao pronunciar a primeira sílaba MA, se vocalizará esta sílaba em forma alta e aguda. 22. Ao vocalizar a segunda sílaba MA, se vocalizará em forma muito baixa. E 23. O mesmo se fará com as sílabas PA, PA. 24. Se subirá a voz com a primeira sílaba de cada uma das palavras e logo se repetirá por várias vezes, baixando a nota. 25. O mestre Uiracocha, em sua obra titulada Logos Mantra Magia, disse o seguinte. E 26.
Não esqueçamos da vida e seu desenvolvimento nas crianças. A história se repete e está neles o reflexo da criação do cosmos com uma segura orientação para nossa existência. Eles, em seus trêmulos balbucios, vão pronunciando primeiro a logo mais tarde seus primeiros gestos. No fim, recordam a B e a N, e é por aqui que devemos começar a iniciação, que em momento oportuno vos ensinarei. Página 46. Capítulo: A linguagem e a palavra, Logos, mantra, magia. E 7. As pitonisas de Delfos recebiam ajuda do deus Apolo, e nossos discípulos podem invocar a Apolo durante suas práticas para que ele desperte a clarividência. 28. As pitonisas de Delfos despertavam a clarividência olhando haja água fixamente durante horas inteiras, e nossos discípulos podem fazer o mesmo. 29. Nos átomos da infância temos o poder da clarividência. 30. Estes átomos estão em nosso universo interior e podemos trazer eles à tona mediante as sílabas Miyama, Pepper. 31. O chakra frontal tem 96 radiações e resplandece na região entre as sobrancelhas como uma flor de lótus. E 32. Esta flor de lótus tem sua base sobre a glândula pituitária. E clareaudiência. O 33. A clareaudiência é o poder de ouvir nos mundos internos. 34. A clareaudiência é o ouvido mágico. 35. A clareaudiência desperta com a vogal E. E 36. Esta vogal se combina com distintas letras para despertar o ouvido oculto. 37. A sílaba EN serve para desenvolver o ouvido mágico. 38. Esta sílaba se vocaliza assim. E 39. O mantra Chi-Yes é poderosíssimo para despertar o ouvido mágico. 40. Este mantra se vocaliza assim. 41. Existem alguns mantras muito poderosos para despertar o ouvido mágico. 42. Estes mantras são Aum Shivatum e 43. Aum se pronuncia abrindo bem a boca com a vogal A, arredondando-a com a U e fechando com a M. 44. As demais sílabas se pronunciam alargando o som de cada vogal. 45. O chakra laríngeo está situado na garganta e tem 16 raios. Suas cores são maravilhosas, parece uma flor de lótus saindo da glândula tireoides. A intuição. 46. No coração reside o íntimo. 47. No coração está Deus. 48. Aquele que desperta o chakra do coração adquire intuição. 49. Aquele que desperta o chakra do coração adquire o poder para conjurar o vento e os furacões. 50. Aquele que desperta o chakra do coração aprende a estudar todas as coisas com o coração e se torna sábio. 51. Este chakra desperta com a vogal O. 52. A sílaba ON serve para despertar o chakra do coração. 53. Esta sílaba se vocaliza assim. OM. 54. O mantra Chi-Yes também serve para despertar o chakra do coração. Se vocaliza este mantra assim. Chose! 55. A oração do Pai Nosso é o poder mágico mais grandioso para despertar o chakra do coração. Orar é conversar com Deus. 57. O Pai Nosso serve para conversar com Deus. 58. O discípulo se deitará em sua cama comodamente. Apartará de sua mente toda classe de preocupações terrenais e logo, lentamente, meditará horas inteiras em cada uma das palavras e frases do Pai Nosso, como se estivesse conversando com o Pai que está nos céus. 59. Durante esta prática, o discípulo deve adormecer profundamente. Se entra em visão de sonhos, o Pai que está nos céus aparecerá e o discípulo poderá conversar com ele familiarmente. 61. O Pai poderá fazer o discípulo ter certas visões que o discípulo deve aprender a interpretar com o coração. Assim é como todos os discípulos podem conversar com Deus.
62. O chakra cardíaco tem 12 radiações ou ondulações luminosas. 63. O mantra Omnis Jaum íntimo serve para comunicarmos com o íntimo. 64. Este mantra se vocalizará mentalmente. 65. Discípulo adormecerá adorando ao íntimo e pronunciando mentalmente o mantra Omnis Jaum íntimo. 6. O discípulo poderá conversar com seu íntimo. 67. O íntimo aparecerá ao discípulo em visão de sonhos. 68. O mantra para despertar a intuição é Om Mani Padme Hum. 9. Este mantra se vocaliza assim: Bet Om Mani Padme Yom. Kiyum. A vocalização é letra por letra, assim: Zvendu. Padme. Yo. 73. O significado é ó meu Deus em mim. 74. Se vocalizará este mantra adorando ao íntimo, rendendo culto ao íntimo. 75. O íntimo é o Altíssimo em nós. 76. O íntimo é nosso espírito individual. 77. A antiga humanidade foi instintiva. 78. Aristóteles iniciou a Idade da Razão, que culminou com Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg, e entrou em decrepitude finalizando este signo de peixes. 79. Eu, Aunveor, sou o iniciador da Idade da Intuição. 80. É preciso aprender a estudar com o coração. 81. O intuitivo com uma só letra entende. 82. O intelectual é tão bruto que por uma vírgula a mais ou um ponto a menos, perde todo o fio de um discurso. Duda telepatia. 83. O plexo solar é o centro da telepatia. Nós temos uma verdadeira estação elétrica estabelecida em nosso organismo. 85. O plexo solar recolhe as ondas mentais que viajam através do espaço e passa-as a nosso cérebro. 86. É desta forma que os pensamentos alheios chegam a nosso cérebro. 87. Isto se chama telepatia. 88. O plexo solar se desenvolve com a vogal U. 89. O mantra Shus é poderosíssimo para desenvolver o chakra do plexo solar. 90. Este mantra se vocaliza assim: Chusa! 91. Outro exercício muito interessante para despertar o plexo telepático é o seguinte: o B2. Sente-se o discípulo em uma cômoda poltrona, com a vista em direção ao Oriente. 93. Imagine-se o discípulo que no Oriente existe uma grande cruz de ouro, que lança raios dourados e azuis. 94. Imagine-se o discípulo que estes raios estão entrando em seu plexo solar para despertar e dar vida. Este exercício se pratica 10 minutos diários. 85. O plexo solar recolhe as ondas mentais que viajam através do espaço e passa-as a nosso cérebro. 86. É desta forma que os pensamentos alheios chegam a nosso cérebro. 87. Isto se chama telepatia. 88. O plexo solar se desenvolve com a vogal U. 89. O mantra Shus é poderosíssimo para desenvolver o chakra do plexo solar. 90. Este mantra se vocaliza assim: Chusa! 91. Outro exercício muito interessante para despertar o plexo telepático é o seguinte: o B2. Sente-se o discípulo em uma cômoda poltrona, com a vista em direção ao Oriente. 93. Imagine-se o discípulo que no Oriente existe uma grande cruz de ouro, que lança raios dourados e azuis. 94. Imagine-se o discípulo que estes raios estão entrando em seu plexo solar para despertar e dar vida. Este exercício se pratica 10 minutos diários. 95. Este exercício sempre se pratica nas primeiras horas da manhã, ou seja, ao amanhecer. 96. O chakra do plexo solar recolhe as energias solares e com elas nutre e desenvolve os demais chakras de nosso organismo astral. Aquele que desenvolva este chakra adquire o grandioso poder da telepatia. 98. O mantra UN, alargando o som sobre as letras U e N, se pode vocalizar durante a prática da cruz de ouro ao amanhecer. 99. O plexo solar é nossa antena receptora e nossa glândula pineal e nosso centro emissor.
E 100, este chakra tem 10 irradiações e chave para recordar as vidas passadas. Westdown, a chave para recordar as vidas passadas está no exercício retrospectivo. I-102, o discípulo submergido em profunda meditação deve fazer uma recapitulação retrospectiva de todos os fatos ocorridos nesta vida, do presente ao passado. Om 103. O discípulo deve recordar todos os fatos ocorridos em ordem inversa, começando pelos últimos até chegar a recordar os primeiros fatos de sua infância. 104. Todas as recordações de nossa infância podemos recordar praticando o exercício retrospectivo quando estamos prestes a dormir. Nestes instantes, podemos nos esforçar para recordar as últimas experiências de nossa última reencarnação, 106. E desta forma, em ordem retrospectiva, podemos repassar toda a nossa última e demais reencarnações. 107. O importante é praticar este exercício quando se está quase dormindo. É 108. Assim, em visão de sonhos, recordaremos nossas vidas passadas. E o P109. Os chakras pulmonares nos permitem recordar nossas vidas passadas. Estes chakras se desenvolvem com a vogal A, assim. O 111. O mantra Chas é eficaz para desenvolver os chakras pulmonares. 112. Quando estiver quase dormindo, a alma sai do corpo físico e viaja através dos mundos suprassensíveis. 113. Nos mundos internos, revivemos nossas passadas reencarnações. Chakra esplênico. Aquele que desenvolve este chakra do baço adquire o poder de mandar as criaturas da água. 115. O chakra esplênico recolhe durante a noite as energias que o sol depositou durante o dia. E 16. Com estas energias, o chakra esplênico transmuta os glóbulos brancos em glóbulos vermelhos. E 17. O chakra esplênico é o centro do corpo etérico. Por ele entra a vida do sol em nosso organismo. 18. A letra M pertence a este chakra. 119. Este chakra tem 6 pétalas ou ondulações. E chakra hepático. Chaves para sair em corpo astral. 120. Nossos discípulos devem aprender a sair em corpo astral para visitar todas as lojas brancas do mundo. 121. Na Igreja Gnóstica. Todos nossos discípulos poderão receber instrução interna. Versículo 22. O discípulo que queira progredir não deve fechar-se. 123. O discípulo que queira progredir tem que inevitavelmente aprender a sair em corpo astral para viajar à Igreja Gnóstica, onde poderá conversar pessoalmente com o Cristo e com todos os mestres da loja branca. 124. A chave para sair em corpo astral é a seguinte. 125. O discípulo deve adormecer em sua cama. 126. Quando o discípulo chegar no estado de transição que existe entre a vigília e o sono, deverá levantar de sua cama exatamente como faz um sonâmbulo. 127. Antes de sair do quarto, o discípulo deve dar um saltinho com a intenção de flutuar no ambiente. 128. Se o discípulo não flutuar, volte novamente para a cama e repita o experimento. 129. No entanto, se o discípulo saltar e flutuar, então saia de seu quarto e voando, dirija-se à Igreja Gnóstica. 130. Esta não é uma prática mental. E 131. O que aqui estamos dizendo deve traduzir-se em fatos. Pá 132. O discípulo, quando estiver quase dormindo, se levantará de sua cama como fazem os sonâmbulos. 133. O processo do sono rompe as conexões demasiado fortes que existem no estado de vigília. 134. O processo do sono permite à alma separar-se do corpo físico. 35. O discípulo poderá adormecer vocalizando o mantra Faraon. Assim. Fa... Ukadrushin-Tesun. 136. Concentre toda a sua mente nas pirâmides do Egito. 137. Quando o discípulo estiver quase dormindo, levante-se de seu quarto rumo às pirâmides do Egito. 138. Outro mantra para sair em corpo astral é o mantra Rusti.
Nem 39. O discípulo vocalizará este mantra mentalmente e quando estiver quase dormindo, levante-se de sua cama e saia de seu quarto rumo à igreja gnóstica. Do 40. Lá poderá conversar com o Cristo pessoalmente e receber instrução direta de todos os mestres. E 41. O mantra Tai Re Re também serve para sair em corpo astral 12. Do 42. O discípulo adormecerá cantando este mantra com a mente. Lente 43. Quando o discípulo estiver quase dormindo, se levantará de sua cama e sairá de seu quarto rumo à igreja gnóstica. E 44. Outra chave muito simples para sair em corpo astral é a seguinte. 145. Adormeça o discípulo pronunciando mentalmente a sílaba Lá e a sílaba Ra. 145. Adormeça o discípulo pronunciando mentalmente a sílaba Lá e a sílaba Ra. E 6. Quando o discípulo sentir então dentro de seu cérebro um silvo doce e aprazível, algo semelhante ao som do freio de ar comprimido ou ao canto dos grilos, algo como o som de flautas de Pan ou de flautas, levante o discípulo de sua cama e dirija-se à igreja gnóstica. 47. Muitos discípulos triunfam imediatamente. Outros gastam meses e anos para aprender a sair em corpo astral. 148. O corpo astral está conectado ao fígado. Até 49. Despertando este chakra do fígado, todo mundo pode entrar e sair do corpo físico à vontade. B150. O importante é que os discípulos larguem a preguiça. After me. Os que não aprenderam a sair em corpo astral é porque são muito preguiçosos. Afandei. Os átomos da preguiça são um grave obstáculo para o progresso aos mundos superiores. 153. Os discípulos podem aprender a viajar com seu corpo de carne e osso em estado de ginas. 154. O discípulo adormecerá somente um pouquinho e logo se levantará de sua cama como um sonâmbulo, conservando o sono como um tesouro preciosíssimo. 5. Antes de sair de sua cama, o discípulo dará um pequeno saltinho com a intenção de flutuar. E se flutuar no ambiente circundante, é porque seu corpo físico já penetrou dentro do plano astral. 156. Agora o discípulo poderá carregar seu corpo físico aos lugares remotos da Terra em poucos instantes. 157. Quando Cristo caminhava sobre as águas, ia com seu corpo físico em estado de ginas. Bem 158. Para carregar o corpo físico, com um pouquinho de sono e muita fé, é o suficiente. 159. A letra que corresponde ao chakra do fígado é a U. 160. O mantra Fi Windagja. Esta última palavra com som gutural serve para despertar todos os chakras do corpo astral. 101. O mantra Minha Pica Frasco serve para viajar em estado de ginás de um lugar a outro da Terra. 2. O discípulo se levanta de sua cama como um sonâmbulo pronunciando os mantras Minha Pica Frasco. 23. Alguns discípulos aprendem imediatamente. Outros gastam meses e anos inteiros para aprender. Polividência. 164. A cabeça é um mundo rodeado pela brilhante luz do cinturão zodiacal. 165. O chakra coronário é o lótus das 1000 pétalas. É a coroa dos santos. É o olho de diamante. 166. O chakra coronário é o olho de Brahma, o olho de Dagma. E 167. Com este chakra podemos estudar os registros akáshicos da natureza e elevar-nos ao êxtase ou samadhi, para penetrar no mundo dos deuses. 168. Este chakra se desperta praticando magia sexual intensamente com a mulher. 169. Todo aquele que desenvolve a glândula pineal se converte em um mago terrível e poderoso. 170. Aquele que abra o olho de diamante pode fazer maravilhas e prodígios como os que fez o divino Rabi da Galileia ao passar pela terra. 71. Este chakra tem 1000 pétalas. 72. O homem que faz subir a Kundalini até a cabeça desperta o chakra coronário. Este chakra é o 7º, selo do Apocalipse. 173. O homem que faz subir a Kundalini até a cabeça se une com o íntimo e se converte em um Deus terrível e poderoso.
174. Quando a alma se une com o íntimo, o homem se torna um anjo. 175. Os 24 anciões lançam suas coroas aos pés do Cordeiro. 176. Os chakras estão todos conectados à coluna espinhal. 177. Na coluna espinhal existem 7 centros. E 78. Cada um destes centros está relacionado com seu correspondente chakra. Essas são as 7 igrejas que nos fala o Apocalipse. 179. Estes são os 7 selos que o Cordeiro abre com sua espada flamígera. 180. Estes são os 7 selos que a Kundalini abre para converter-nos em deuses. 181. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um forte anjo predicando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Verso 1 e 2, capítulo 5, Apocalipse. E o 2. E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais dizendo com uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis aqui um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para que também vencesse. E quando se abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado poder de tirar a paz da terra, se matando uns aos outros, e foi dada uma grande espada. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi ao terceiro animal que disse: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo negro, e o que estava sobre ele tinha um peso em sua mão. E ouvi uma voz em meio aos 4 animais que dizia: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário, e não haja dano ao vinho nem ao azeite. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentando sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E lhe foi dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. E quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que eles tinham, e clamavam em alta voz dizendo: até quando, Senhor Santo e verdadeiro, não julgará e vingará nosso sangue dos que habitam na terra? E lhes foi dado mantos brancos, e foi-lhes dito que repousassem, todavia, um pouco de tempo, até que completasse seus companheiros e irmãos, que também deveriam ser mortos como eles. E olhei quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou negro como um saco de cilício, e a lua se tornou como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que cai os figos, quando atingida por um vento forte. E o céu dividiu-se como um livro que é aberto, e todos os montes e ilhas foram movidos de seus lugares. E os reis da terra, os príncipes, os ricos, os capitães, os fortes, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentando sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia de sua ira está a caminho. E quem poderá estar firme? Capítulo 6, Apocalipse. 183. E quando ele abriu o 7º selo, foi feito silêncio no céu quase por meia hora. E vi aos 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e parou diante do altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para que colocasse em suas orações a todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu da mão do anjo diante de Deus com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Verso 1 a 5, capítulo 8, Apocalipse 15. 4. O imperador Dalet. 1. As idades esotéricas são as seguintes. 2. Primeira iniciação de mistérios menores.
10 anos de idade. 3. Segunda iniciação, 20 anos de idade. 4. Terceira iniciação, 30 anos de idade. 5. Quarta iniciação, 40 anos de idade. 6. Quinta iniciação, 50 anos de idade. 7. Sexta iniciação, 60 anos de idade. 8. Sétima iniciação, 70 anos de idade. 9. Oitava iniciação, 80 anos de idade. 10. Nona iniciação, 90 anos de idade. Mistérios maiores. 11. Primeira iniciação, 100 anos de idade. 12. Segunda iniciação, 200 anos de idade. 13. Terceira iniciação, 300 anos de idade. 14. Quarta iniciação, 400 anos de idade. 15. Quinta iniciação, 500 anos de idade. 16. Sexta iniciação, 600 anos de idade. 17. Sétima iniciação, 700 anos de idade. 18. Oitava iniciação, 800 anos de idade. 19. Nova iniciação, 900 anos de idade. 20. As idades de mais de 900 anos são as idades logóicas. 21. Para alcançar a liberação absoluta, se necessita possuir a idade de 300 mil anos esotéricos. As idades esotéricas não são tempo cronológico. 22. A iniciação é tua própria vida. 23. A iniciação é profundamente interna. 24. A iniciação é profundamente individual. A tríada divina. 25. O íntimo tem duas almas gêmeas, a divina e a humana. 26. Aos 100 anos de idade esotérica, a alma divina fusiona-se com o íntimo, e assim nasce um novo mestre. Nos mundos internos. 27. Aos 500 anos de idade esotérica, a alma humana se fusiona também com o íntimo. 28. Assim é como se nasce nos mundos internos um novo Mahatma. Bodhisattvas humanos. 29. Quando um mestre de mistérios maiores quer se reencarnar, envia primeiro sua alma humana para que se reencarne e prepare-se. 30. Quando essa alma humana já está preparada, então o mestre se reencarna. 31. Entra em sua alma humana. 32. Quando o Bodhisattva se deixa cair, então o mestre não pode reencarnar-se. 33. O Bodhisattva que se deia cair tem depois que reencarnar-se em condições mais difíceis. 34. Se o Bodhisattva reincide em suas faltas, então os senhores do karma o enviam a reencarnar-se em condições cada vez muito mais terríveis e dolorosas. 35. Assim chega o momento em que o mestre pode reencarnar-se em seu Bodhisattva. 36. O mestre está formado por Atman Buddhi. 37. Atman é o íntimo. 38. Buddhi é a alma divina, ou seja, a consciência divina do íntimo. Dhyanis Bodhisattvas. 39. Quando um Logos quer redimir o mundo, emana de si mesmo um protótipo celeste, formado por Atman Buddhi. 40. O Logos é a coroa sefirótica. 41. O Logos é o raio individual de onde emana o próprio íntimo. 42. Este raio é a Santíssima Trindade dentro de nós. 43. Este raio é triuno. 44. Desta forma, todo Logos é triuno. 45. O Pai é Keter, o ancião dos dias. 46. O Filho é o Cristo cósmico em nós. 47. O Espírito Santo é a Divina Mãe em nós. 48. A Mãe carrega uma lâmpada na mão. 49. Esta lâmpada é o íntimo que arde dentro de nosso coração. 50. O íntimo tem duas almas, uma divina e outra humana. 51. Quando um Logos quer vir ao mundo, emana de si mesmo o íntimo. 52. Este íntimo, então, junto com a alma divina, é o Deagyani Bodhisattva de um Logos. 53. Os Deagyani Bodhisattvas dos Logos, que seguem o sendeiro do dever largo e amargo, quando se reencarnam em um mundo, evoluem como qualquer homem entre os homens. 54. Quando o Deagyani está preparado, então seu realce logoico encarna nele para salvar o mundo. 5. O hierarca Ge, a Virgem do Mar. 1. Existe uma grande deusa, e esta é a Virgem do Mar. 2. A Virgem do Mar é Ísis, Adônia, Astarté, Maria. 3. A natureza não é inconsciente. 4. A natureza é uma mãe bondosa e austera. 5. Quando nos mundos internos invocamos a Grande Mãe, a natureza nos contesta com um som metálico, aterrador, que faz estremecer todo o universo.
6. Realmente, a natureza é o corpo de um Gurudeva. 7. Este Gurudeva tem sido adorado em todas as religiões. 8. Este Gurudeva tem sido chamado Isis, Adônia, Insoberta, Maya, Perséfone, etc. 9. Quando Cristo necessitou reencarnar para salvar o mundo, então esse Gurudeva nasceu no Monte Carmelo e foi batizada com o nome de Maria, a Virgem do Carmo. 10. Esta é a Virgem do Mar, a bendita deusa mãe do mundo. 11. Todo aquele que queira ser mago e ter poderes mágicos tem que fazer-se discípulo da Virgem do Mar. 12. A desfigurada esfinge que vemos no deserto do Egito é a imagem de uma criatura inteligente que existe nos mundos internos. 13. Esta criatura é a esfinge elemental da natureza. 14. A esfinge elemental da natureza tem toda a sabedoria da magia elemental da natureza. 15. Esta esfinge é o intercessor elemental da bendita deusa mãe do mundo. 16. A esfinge obedece a todas as ordens da Virgem do Mar. 17. Todos os poderes da terra saem do mar. 18. Todo aquele que queira ser mago poderoso tem que fazer-se discípulo da Virgem do Mar. 19. Todo aquele que queira fazer-se discípulo da Virgem do Mar tem primeiro que aprender a sair em corpo astral. 20. Aquele que invoque nos mundos internos a Virgem do Mar receberá dela todos os seus ensinamentos. 21. Toda classe de poderes mágicos tem que ser pedidos pessoalmente à Virgem do Mar. 22. Existem magos que levam a imagem da Virgem do Carmo tatuada sobre o coração para impedir que as balas inimigas lhes causem danos. 23. Deve-se aprender a sair em corpo astral para falar com a Virgem do Mar. 6. O enamorado Urvan. Algarismos. 1. Entramos no Império da Alta Magia. 2. Entramos no Laboratório de Alta Magia. 3. Entramos no Mundo da Vontade e do Amor. 4. Para entrar no Anfiteatro da Ciência Cósmica, é preciso roubar o fogo do diabo. 5. O enamorado deve roubar a luz das trevas. 6. Deve-se praticar magia sexual intensamente com a mulher. 7. Deve-se reconquistar a espada flamígera do Éden. 8. Para invocar os deuses, deve-se conhecer os algarismos matemáticos das estrelas. 9. Os símbolos são o vestido dos números. 10. Os números são as entidades viventes nos mundos internos. 11. Os algarismos planetários produzem resultados imediatos terríveis. 12. Com as estrelas se pode trabalhar à distância. 13. Os algarismos matemáticos atuam sobre o mundo físico de forma terrível. 14. Estes algarismos se devem escrever em 7 tábuas diferentes. Modo de operar. 15. Quando se vai trabalhar com magia sideral, se faz um círculo no solo de 1,5 metro de diâmetro e se põe o símbolo do pentagrama com os vértices inferiores para fora do recinto e o vértice superior para dentro. No centro do círculo, se põe uma tabela de algarismos do planeta correspondente. 16. Assim concorrem todos os deuses do planeta com que se vai trabalhar. 17. Antes de começar qualquer cerimônia mágica com as estrelas, deve-se conjurar a terra, o fogo, a água e o ar com seus exorcismos correspondentes. Exorcismo da água. 18. Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas abaquis. Que superius secat que inferius, e que inferius sicut que superius, et perpetranda miracula rei unius. Sol eius pater est, luna mater, eventus hunc gestavit in utero suo. Ascendit a terra ad coelum et rursus, a caelo in terram descendit. Exorcizo te creatura quae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae et ablutio, peccatorum, amem. Exorcismo do fogo. 19. Se exorciza o fogo colocando nele o sal, incenso, resina branca, canfora e enxofre, pronunciando 3 vezes os 3 nomes dos gênios do fogo. Micael, rei do sol e do raio. Samael, rei dos vulcões. Anael, príncipe da luz astral. Ajudem-nos em nome do Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Amém. Exorcismo do ar. 20. Se exorciza o ar soprando em direção aos 4 pontos cardeais, dizendo: Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael, Dux meus,
e saptabiel servus meus in lus et per lusem. Fiat verbum habitus meus, et imperabo, spiritibus aeris huius, et refrenabo equo solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae et nutu, ocul dextri. Exorcisui hiturte creatura aeris per pentagrammaton, et in nomine tetragrammaton in gibus sunt voluntas firma et fides recta. Amém. Sela fiat, que assim seja. Exorcismo da terra. 21. Exorciza-se a terra com aspersão de água, pelo sopro e pelo fogo, com os perfumes próprios do dia, dizendo, em nome das 12 pedras da cidade santa, pelos talismãs escondidos e pelo cravo do ímã que atravessa o mundo, eu vos conjuro, obreiros subterrâneos da terra. Obedecei-me em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo. Amém. Os quadrados mágicos. 22. Quadrado da Lua. Constante 369. Total 3.321. 37, 78. 29, 70, 21. 62, 13, 54, 5, 6, 38, 79. 30, 71. 22, 63. 14, 46. 47, 7, 39, 80, 31, 72, 23, 55, 15, 16, 48, 8, 40, 81, 32 a 64, 24, 56, 57, 17, 49, 9, 41, 73, 33, 65, 25, 26, 58, 18, 51, 42, 74, 34, 66, 67, 27, 59, 10, 51, 2, 43, 75, 35, 36, 68, 19, 60, 11, 52, 3, 44, 76, 77, 28, 69, 20, 61, 12, 53, 4, 45. 23 quadrado de Mercúrio, constante 260, total 2080, 8, 58, 59, 54, 62, 63, 1, 49, 15, 14, 52, 53, 11, 10, 56, 41, 23, 22, 44, 45, 19, 18, 48, 32, 34, 35, 29, 28, 38, 39, 25, 40, 26, 27, 37, 36, 30, 31, 33, 17, 47, 46, 20, 21, 43, 42, 24, 9, 55, 54, 12, 13, 51, 50, 16, 64, 2, 3, 61, 66, 7, 57, 24 quadrado de Vênus, constante 175, total 1225, 22, 47, 16, 41, 10, 35, 42, 5, 23, 48, 17, 42, 11, 29, 30, 6, 24, 49, 18, 36, 12, 13, 31, 7, 25, 43, 19, 37, 38, 14, 32, 1, 26, 44, 20, 21, 39, 8, 33, 2, 27, 45, 46, 15, 40, 9, 34, 3, 28,
25. Quadrado do Sol. Constante, 111. Total, 666. 6, 32, 3, 34, 35, 1, 7, 11, 27, 28, 8, 30, 19, 14, 16, 15, 23, 24, 18, 20, 22, 21, 17, 13, 25, 29, 10, 9, 26, 12, 36, 5, 33, 4, 2, 31. 26, quadrado de Marte. Constante, 65. Total, 325. 11, 24. 7, 23. 4, 12, 25. 8, 16. 17, 5, 13, 21, 9, 10, 18, 1, 14, 22. 23, 6, 19, 2, 15. 27. Quadrado de Júpiter, constante, 34. Total, 136. 4, 14, 15, 1, 9, 7, 6, 12, 5, 11, 10, 8, 16, 2, 3, 13. 28. Quadrado de Saturno, constante, 15. Total, 45. 4, 9, 2. 3, 5, 7, 8, 1, 6. Amém. Arte de trabalhar com as estrelas. 29. O discípulo se sentará comodamente em uma poltrona e logo concentrará sua mente em seu íntimo, dizendo: 30. Tu que és eu mesmo, meu verdadeiro ser. 31. Saia de meu corpo. Entre pelas portas do templo coração do planeta, aqui se nomeia o planeta sobre o qual vamos trabalhar nestes instantes. 32. Logo se pronuncia as palavras Jachin Boaz. 33. Depois, o mago pede ao gênio sideral com o qual está trabalhando o anelado serviço, amores, viagens, negócios, etc. 34. O mago clamará várias vezes pedindo coro, 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 e os anjos trabalharão, mas de acordo com a lei. 35. O Logos planetário enviará coros de anjos a trabalhar com o mago para dominar e vencer. 36. Assim é como se trabalha com o raio das estrelas. Assim é como os discípulos podem solucionar seus problemas particulares. 37. Gabriel é o anjo da lua. 38. Rafael é o anjo de Mercúrio. 39. Uriel é o anjo de Vênus. 40. Miquel é o anjo de Sol. 41. Samael é o anjo de Marte. 42. Zacariel é o anjo de Júpiter. 43. Orifiel é o anjo de Saturno. Características dos planetas. 44. A Luna. Viagens, artes manuais, novelistas, negócios de líquidos, assuntos relacionados com a maternidade, agricultura, enfermidades do estômago e do cérebro, etc. 45. Mercúrio. Periodismo, intelectualismo, negócios, pleitos, ciências, viagens e toda classe de assuntos relacionados com a mente. 46. Vênus. Amores, matrimônios, mulheres, perfumes, música, artes plásticas, artes dramáticas, poesia. 47. O Sol. Altos dignitários, assuntos místicos, posição social, altos hierarcas, etc. 48. Marte. Guerras, assuntos militares, assuntos de polícia, lutas, líderes, trabalhos relacionados com dinheiro e moeda, grandes negócios, assuntos relacionados com os juízes e com os tribunais, etc. 49. Júpiter. Altos militares civis e eclesiásticos, assuntos relacionados com dinheiro e moeda, grandes negócios, assuntos relacionados com juízes e com tribunais, etc. 50. Saturno. Assunto de terras, assunto de minas, assuntos funerários, anjos da morte, etc. 51. O mago deve aprender o cintilar das estrelas, porque os anjos das estrelas são governadores absolutos do mundo. Ver o curso zodiacal pelo mesmo autor. Características dos 12 signos zodiacais. 52. Áries, 21 de março a 20 de abril. As pessoas nascidas sob este signo são impulsivas e coléricas, se irritam com facilidade. 53.
Estas pessoas são capazes de embarcar em grandes projetos e fazê-los progredir para 22. 54. Os filhos de Áries triunfam na milícia e são muito energéticos e dinâmicos. 55. O metal deste signo é o ferro. 56. Os nascidos em Áries são ruins no amor, porque eles terminam brigando. 57. Touro, 21 de abril a 20 de maio. Os taurinos são glutões, amam todo o belo e formoso. 58. Os taurinos amam muito e sofrem muito, porque passam por grandes decepções amorosas. 59. Quando os taurinos se enfurecem, são verdadeiros touros furiosos. 60. Os taurinos são como boi, trabalhadores e tenazes. 61. Gêmeos, 22 de maio a 21 de junho. Os nativos de Gêmeos são de régia vontade, possuem grande valor, são versáteis e gostam muito de viajar. Suas vidas são uma mescla de êxitos e fracassos. Às vezes vivem com comodidade e às vezes têm que suportar muita miséria. 102. São muito inteligentes e se irritam facilmente. 63. O defeito dos nascidos em Gêmeos é querer resolver todas as coisas com a cabeça. Querem sempre calar a voz do coração e então se cria problemas e dificuldades de toda a índole. 64. Câncer, 22 de junho a 23 de julho. Os nativos de Câncer têm disposição para toda a classe de artes, manuais, artes plásticas. 65. Corte e costura, etc. 66. Os nativos de Câncer são tenazes e, como o caranguejo, preferem perder uma pata a perder uma presa. 67. Os nativos de Câncer triunfam em longas viagens. 68. Em quarto crescente e lua cheia, podem realizar seus negócios, que resultarão em bom êxito. 69. O caráter dos nativos de Câncer varia de acordo com as mudanças de lua. 70. Os nativos de Câncer são românticos e sentimentais, mas quando se encolerizam, sua ira é terrível. 71. Leão, 24 de julho a 23 de agosto. E 72. O signo de Leão governa a intuição. 73. Devemos libertar nossa mente de toda classe de escolas, teorias, partidos políticos, conceitos, desejos, emoções, paixões, etc. 74. Do intelectualismo sem espiritualidade, temos como resultado os velhacos. 75. Os velhacos passeiam por elegantes salões, bebem licores de toda espécie e todo mundo os aplaude e admira. 76. Os velhacos se chamam doutores, bacharéis, intelectuais, etc. 77. Os velhacos tomaram conta do mundo e todos os governos da terra caíram em suas garras. 78. Os velhacos são os pedantes intelectuais da época. 79. Os velhacos têm sido sempre os inimigos dos sábios. 80. Nossos discípulos devem abandonar toda classe de desonestidade. 81. Nossos discípulos devem cultivar a intuição que reside no coração. 82. A intuição é percepção direta da verdade, sem o processo deprimente dos raciocínios e das opiniões. 83. Os nativos de Leão são como o leão, bondosos e valentes. 84. Os nativos de Leão são místicos e gostam de mandar. 85. Os nativos de Leão sofrem muito. 23. 86. Os nativos de Leão às vezes sofrem acidentes nos braços e nas mãos. 87. Os nativos de Leão são magnânimos e bondosos. 88. Os nativos de Leão se irritam com facilidade e se encolerizam facilmente. 89. Virgem, 24 de agosto a 23 de setembro. 90. Os nativos de Virgem e Escorpião são, em seu conjunto, o Éden maravilhoso, de que fala a Bíblia. 91. Eu escrevi este livro precisamente para que meus discípulos se tornem deuses, omnipotentes e poderosos. 92. Eu quero que todos os discípulos acabem com todas as debilidades humanas e se convertam em deuses e sacerdotes do universo. 93. Virgem é o signo da Virgem Celestial. 94. Virgem é o ventre virginal da divina natureza. 95. Quando nós éramos elementais, tínhamos as 7 cobras sobre a vara. 96. Quando saímos do Éden, caíram nossas 7 serpentes. 97. Nossos discípulos devem levantar as 7 serpentes sobre a vara para que entrem no
Éden e convertam-se em deuses do fogo. 98. Virgem é o ventre da mãe natureza. 99. Os nativos de virgem caem desgraçadamente no círculo vicioso dos raciocínios e por ele se prejudicam. 100. Os nativos de virgem são infelizes no amor. 101. Os nativos de virgem caem nas aberrações do intelectualismo e por isso não progridem. Nem 2. Se os nativos de virgem querem progredir, devem ser simples. Devem acabar com os raciocínios, ter a mente de crianças inocentes. 103. Libra, 24 de setembro a 23 de outubro. 104. Antes da balança existir, o rosto não olhava o rosto. 105. Tudo o que é, tudo o que foi e tudo o que será é pesado na balança. 106. Todos os reis que entraram no absoluto foram pesados na balança. E 107. A balança é o vestido do ancião dos dias. A balança não se envolve a nada. A balança é o traje do absoluto. 108. A justiça e a misericórdia unidas resplandecem no mundo de Azilut. 109. Os nativos de Libra têm sempre em equilíbrio o amor e suas vidas são tão instáveis como os movimentos dos pratos da balança. 110. Os nativos de Libra sofrem no amor. 111. Os nativos de Libra têm muitíssimas atitudes e grande habilidade para ganhar o pão de cada dia. 112. A espada da justiça cósmica está mais além do bem e do mal. 113. Escorpião, 24 de outubro a 23 de novembro. 114. O ser humano tem 7 corpos. Cada corpo tem em sua medula espinhal e sua serpente. The Verde Curse Zodiacal, pelo mesmo autor. 115. Os 7 corpos do homem são os seguintes: 1 corpo físico, 2 corpo vital, 3 corpo astral ou de desejos, 4 corpo mental, 5 corpo causal ou da vontade, 6 corpo da consciência, 7 corpo do íntimo. Subiu 16. Cada corpo tem sua serpente sagrada. 107. Nós temos 7 serpentes, 2 grupos de 3 com a coroação sublime da 7ª, língua de fogo, que nos une com o uno, com a lei, com o Pai. 118. Praticando magia sexual intensamente com a mulher, levantamos as 7 serpentes sobre a vara e nos convertemos em deuses onipotentes do universo, com poderes sobre os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. 119. Escorpião rege os órgãos sexuais e a redenção do homem está nos órgãos sexuais. 120. Os nativos de Escorpião possuem terríveis poderes mágicos. 121. Os nativos de Escorpião são coléricos, rancorosos e vingativos. 122. Mas dominando a ira, a vingança e o rancor, os nativos de Escorpião podem converter-se em magos, brancos, terríveis e poderosos. 123. Os escorpianos são completamente castos ou completamente fornicários. 124. Os nativos de Escorpião são de terrível vontade. 125. A chave para converter-se em mago é introduzir o membro na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen. 126. Aquele que se acostume a esta prática e não ejacule jamais na vida seu sêmen se converterá em um Deus muito terrível e poderoso. 127. Sagitário, 24 de novembro a 21 de dezembro. 128. Os nativos de Sagitário são extremadamente passionais. 129. Os nativos de Sagitários se irritam com facilidade e perdoam facilmente. 130. Os nativos de Sagitário são magnânimos e generosos. 131. Os nativos de Sagitário amam sempre as aventuras e as incursões. Os atrai o grandioso e gigantesco. 32. Os nativos de Sagitário são tenazes e lutadores. Quando as pessoas creem que os venceu, eles reaparecem no campo de batalha da vida, cheios de coragem e de valor. 133. Os nativos de Sagitário têm uma grande disposição para a filosofia. 134. Capricórnio, 22 de dezembro a 19 de janeiro. 135. Os nativos de Capricórnio são pessimistas e melancólicos. 136. Os nativos de Capricórnio têm muitíssimas aptidões para ganhar o pão de cada dia. 137. Os nativos de Capricórnio são laboriosos e trabalhadores e têm um alto sentido de sua própria
responsabilidade moral. 138. Nunca falta no caminho de suas vidas um Judas que os atraiçoa. 139. A todo capricorniano lhe toca passar uma tragédia no amor, uma terrível traição amorosa. 140. Aquário, 20 de janeiro a 18 de fevereiro. 141. Os nativos de Aquário são de régia vontade e possuem uma formidável intuição. 142. Os nativos de Aquário são amigos da independência e amam enormemente as polêmicas e discussões filosóficas. 143. Os grandes líderes de Aquário são os revolucionários da época. 144. Os aquarianos têm grande disposição para todos os estudos da sabedoria oculta. E 145. Peixes, 19 de fevereiro a 20 de março. 146. Os piscianos são de uma vontade mais forte que o aço. 147. Os piscianos são intuitivos e profundamente sentimentais. 148. Todos os piscianos têm que passar no caminho de sua vida por 2 lares ou 2 matrimônios. 149. Os piscianos são extremamente sensíveis e qualquer coisa os impressiona facilmente. 150. Os nativos de Peixes são às vezes profundamente melancólicos. 151. Os nativos de Peixes, ainda que vivam em tudo, estão separados de todas as vaidades do mundo. E 52. Os piscianos têm disposição para 2 trabalhos, 2 atividades diferentes. 153. Dentro do mar de Peixes sai a estrela dos magos. 154. Do mar de Peixes saem todos os messias. 155. Todos os acontecimentos da vida do pisciano se repetem. 106. O bom se repete e o mal também se repete. 157. Quando lhes vem a boa sorte, lhes vem por todos os lados. E quando lhes vem a má sorte, lhes vem por todos os lados. 7. O carro de guerra, Zain. 1. Todas as religiões cristãs e neocristãs, protestantes, católicas, adventistas, etc., estudam a Bíblia, a letra morta. 2. Todas estas seitas estudam as profecias em forma absolutamente intelectual e a letra morta. 3. Nós, os gnósticos, gostamos de conversar com os anjos pessoalmente, cara a cara, para que nos expliquem as profecias. 4. Nós somos completamente práticos e sabemos falar com os anjos e com os profetas. 5. Aquele que queira ser mago tem que conseguir a espada. 6. A espada é a Kundalini. 7. A espada é fogo do Espírito Santo. 8. Não ganhamos nada enchendo a cabeça com teorias. 9. Não ganhamos interpretando a Bíblia à letra morta, tal como fazem os adventistas, protestantes, presbiterianos, etc. 10. O melhor é aprender a falar com os anjos e com os profetas. 11. Somente assim marchamos por caminhos seguros. 12. Devemos libertar a mente de toda classe de desejos, emoções, raciocínios, intelectualismo, teorias, vaidades, etc. 13. É melhor amar uma boa mulher e praticar magia sexual com ela todos os dias, a estar perdendo tempo com polêmicas, intelectualismos e teorias. 14. Assim adquirimos a espada de Kundalini e despertamos todos nossos poderes mágicos para entrarmos pelas portas da cidade triunfante. 15. A mente é um burrinho que nós devemos montar para entrar na Jerusalém celestial em domingo de Ramos. 16. A mente é a guarida do desejo. 17. Quando a mente nos assalte com representações inúteis, quando a mente nos persegue com suas baixas paixões, falemos à mente assim. 18. Mente, retire-me esses desejos. Mente, retire-me essas paixões, não as aceito. Tu és minha escrava e eu sou teu senhor até a consumação dos séculos 27. 8. A justiça, Chet. 1. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. 2. Ao leão da lei se combate com a balança. 3. Faz boas obras para pagar tuas dívidas. 4. Nossos discípulos devem aprender a viajar em corpo astral. 5. Nossos discípulos devem aprender a transladar-se em corpo astral até os escritórios dos senhores do Karma. 6. Nossos discípulos devem aprender a manejar seus negócios, os negócios do Karma, pessoalmente. 7. Existem 42 juízes do Karma. 8.
Os senhores do karma concedem crédito a quem pede, mas é preciso pagar todo o crédito trabalhando na grande obra do Pai. 9. Quando nossos discípulos quiserem pedir auxílio aos senhores do karma, pintem uma estrela de 6 pontas no solo e abrem os braços em forma de balança. 10. E movem os braços em forma de balança para cima e para baixo, tendo a mente concentrada em Anubis, que é o chefe dos senhores do karma. 11. Então podemos pedir mentalmente aos senhores do karma o serviço desejado. 12. Ao mover os braços em forma de balança, vocalizam-se as sílabas ni, ne, no, nu, na. 13. É desta forma que podemos pedir auxílio aos senhores do karma nos momentos de perigo ou necessidade. 14. No entanto, vos digo que o melhor é viajar em corpo astral aos escritórios do karma para falar pessoalmente com os juízes da lei 28. 9. O ermitão Tet. A iniciação é a própria vida. 2. Todos os escritores teosofistas e Rosacruzes não fizeram outra coisa a não ser falsear a verdade da iniciação. 3. Em todas as obras teosóficas e Rosacruzes, vemos inumeráveis relatos que nada tem que haver a legítima iniciação. 4. Todas estas historietas fantásticas dos teósofos e Rosacruzes só têm servido para falsear a mente dos estudantes. 5. A realidade é que a iniciação é a própria vida. 6. O íntimo é o que recebe as iniciações. 7. O íntimo assiste às festas nos templos para receber as iniciações. 8. Quando o discípulo não tem seus poderes desenvolvidos, nem sequer pressente que recebeu a iniciação. 9. Os poderes da iniciação são poderes do íntimo. 10. No entanto, se a personalidade não desenvolveu esses poderes, o discípulo não se dá conta que possui poderes iniciáticos. 11. Desta forma, a iniciação nada tem que ver com nenhum destes relatos fantásticos que tanto abundam nos livros de teosofismo e rosacrucismo. 12. Os poderes são pagamentos que o Logos faz ao homem quando o discípulo se sacrificou pela humanidade. 13. Ao que nada se deve, nada se paga. 14. As iniciações são pagamentos que o Logos faz ao homem quando o discípulo sacrificou-se pela humanidade. 15. Aquele que só se preocupam por seu progresso espiritual e que não trabalham pelos demais, não conseguem absolutamente nada. 16. Aquele que quiser progredir tem que se sacrificar pelos demais. 17. Aqueles que vivem contando aos demais a quantidade de iniciações que possuem estão cometendo uma gravíssima falta, porque as idades esotéricas são algo muito individual e sagrado. 18. Desta forma, a iniciação é a própria vida intensamente vivida com retidão e com amor. 10. A roda da fortuna, Iode. Os 10 sefirotes. 1. O homem é composto de 10 princípios. 2. O primeiro é Keter, o ancião dos dias. 3. O segundo é Chokmah, o Cristo cósmico em nós. 4. O terceiro é Binah, a mãe, o Espírito Santo em nós. 5. O quarto é Shezed, o íntimo. 6. Shezed é uma lâmpada preciosa que a mãe leva na mão. 7. O quinto é Geburah, nossa alma espiritual, nossa consciência superlativa, o Budi. 8. O sexto é nossa alma humana, Tiferet. 9. O sétimo é Netzah, o corpo mental. 10. O oitavo é God, o corpo astral. 11. O nono é Jezodê, o corpo etérico. 12. O décimo é Malchut, o corpo físico. 13. Moisés alcançou a encarnar em si mesmo Binah, mas não passou daí. 14. Ditosos aqueles que alcancem encarnar em si mesmo o Cristo cósmico, Chokmah. 15. Mais ditosos, contudo, os que alcancem encarnar em si mesmos seu próprio ancião dos dias, as bondades das bondades, seu eu supremo absoluto. 16. No Monte Horebe, a mãe apareceu entre as chamas da ardente sarça para Moisés. Este caiu ao solo, e sua mãe Binah, Adonai Jeová, entrou nele. 17. Assim Moisés se iluminou. 18. Os 10 sefirotes são atômicos. 19. No corpo do ancião dos dias resplandecem os 10 sefirotes, como pedras preciosas quando chegamos aos 300 mil anos esotéricos.
20. As idades esotéricas são tempo esotérico. 21. O tempo esotérico é sagrado. São estados de consciência. 22. O tempo esotérico nada tem a ver com o tempo cronológico profano. 23. Os sefirotes formam o corpo de Adão Kadmon. 24. Quando o homem se realiza a fundo, entra no reino de Adão Kadmon. 25. O reino de Adão Kadmon por fim se absorve no absoluto, onde resplandece a vida livre em seu movimento. Onde a força da persuasão capa. As cadeias. As cadeias mais poderosas se realizam em grupos de 3 pessoas. 2. O número 3 é o grande arcano. 3. Quando um homem e uma mulher se unem, algo se cria. 4. Pai, mãe, filho. 5. Pai, Filho, Espírito Santo. 6. Ísis, Osíris, Horus. 7. O mistério da Trindade resplandece em todas as teogonias religiosas. 8. Em nossos rituais se acendem 3 velas. No 9. O número 3 é totalmente criador. 10. O efeito mágico das cadeias em grupo de 3 é terrível. 11. Em toda cerimônia mágica deve-se conjurar os 4 elementos da natureza. Ver a conjuração. 4. 12. O reino das sílfides está no Oriente e seu chefe é Paralda. 13. O reino das ondinas está no Ocidente e seu chefe é Varuna. 14. O reino dos gnomos está no Norte e seu chefe é Gobi e Kititi. 15. O reino das salamandras está no Sul e seu chefe é Digi-in e Agni. 16. As sílfides são os espíritos do ar. 17. As ondinas são os espíritos da água. 18. Os gnomos são os elementais da terra. 19. As salamandras são os espíritos elementais do fogo. 20. Quando o operador está conjurando as criaturas do fogo, se dirigirá ao sul. Quando estiver conjurando, com os do ar se dirigirá ao oriente. Quando estiver conjurando as criaturas da terra, se dirigirá ao norte. Quando estiver conjurando as criaturas da água, se dirigirá em direção ao ocidente. 21. No solo deve-se pintar com carvão a estrela de 5 pontas, ante a qual tremem as colunas de anjos e demônios. 22. O vértice superior da estrela ficará para dentro do recinto e os 2 ângulos inferiores da estrela para fora do recinto. 23. Também se pode pintar uma estrela de 6 pontas dentro de um círculo para fazer os elementais obedecerem. 24. A letra hebraica Aleph pode substituir a estrela de 5 e a estrela de 6 pontas. 25. As criaturas do ar se mandam com uma pluma de ave. 26. As criaturas da água se conjuram com o cálice na mão. 27. As criaturas da terra se conjuram com o báculo ou bastão. 28. As criaturas do fogo se conjuram com a espada. 12. O apostolado Lamed. O Atanor. 1. O alquimista necessita de um Atanor para trabalhar na grande obra. 2. Este Atanor é a mulher. 3. Toda a beleza da natureza está sintetizada na mulher. 4. Na mulher se sintetizam todas as belezas do universo. 5. A mulher está chamada a cumprir uma gigantesca missão no futuro. 6. A mulher está chamada a ser a rainha da natureza. 7. Aquele que quiser converter-se em Deus inefável tem que adorar a mulher. 8. Aquele que quiser converter-se uma majestade dos céus estrelados de Urânia tem que estar disposto a dar até a última gota de sangue pela mulher. 9. Considero que é impossível realizar-se sem a mulher. 10. Adão e Eva saíram sós do paraíso terrenal. 11. O homem e a mulher unidos têm compartilhado o pão amargo do desterro. 12. O homem e a mulher unidos jamais puderam deixar de amar. 13. A mulher é adorável. 14. Ela nos embalou no berço e nos bendisse com as bendições de cima e de baixo, com as bendições do seio e do útero. 15. Ela nos embalou no berço e nos alimentou com o peito da bendita deusa mãe do mundo. 16. A mulher é a deusa bendita que tem o poder de converter-nos em deuses inefáveis. 17. Deus resplandece sobre o casal perfeito. 18. O azoto da alquimia é o fogo sagrado da Kundalini. 19. Este azoto só se consegue trabalhando
intensamente com o mercúrio da filosofia secreta. 20. É impossível ser alquimista se não se trabalha com a pedra filosofal. 21. Esta pedra bendita tem 4 nomes. 22. Azoto, Inri, Adão, Eva. 23. Esta matéria venerável semissólida, semilíquida, é nosso sêmen cristônico. 24. O etanor da alquimia é o magnífico instrumento que possuímos para trabalhar o azoto. 25. É preciso transmutar o chumbo em ouro. 26. É preciso transmutar o chumbo de nossa personalidade em ouro puro do espírito. 27. É preciso engendrar o Rei Sol coroado com o diadema vermelho. 28. Esse Rei Sol se engendra dentro de nós mesmos, praticando magia sexual intensamente com a mulher. 29. A mulher nos converte em deuses inefáveis. 30. A mulher é o atanor da alquimia. 13. A morte, men. Arte de falar com os mortos. 1. É possível falar com os desencarnados. 2. Os mortos vivem na esfera de Yetzira. 3. Os mortos vivem no mundo de Nogá, mundo astral. 4. Os discípulos devem aprender a sair e entrar no corpo à vontade. 5. No mundo de Nogá podemos invocar aos mortos para falar com eles pessoalmente. 6. Os defuntos que foram fornicários são frios e tenebrosos e vivem no mundo de Asiat, cheios de frio e trevas. 7. Os discípulos que foram castos e que despertaram a Kundalini, depois da morte estão cheios de juventude e fogo. 8. Os anjos são chamas ardentes. 9. Os anjos são crianças ardentes, cheios de luz e beleza. 10. No mundo de Nogá, podemos falar com os mortos pessoalmente. 11. A hora 13 é morte e ressurreição. 12. Quando fazemos alguma petição, muitas vezes nos respondem os anjos mostrando-nos o relógio. 13. O discípulo deve fixar-se na hora do relógio. 14. Este é o relógio do destino. 15. Neste horário está a resposta. Às 12 horas de Apolônio. 16. Primeira hora de Apolônio. Estudo transcendental de ocultismo. 17. Segunda hora de Apolônio. Os abismos de fogo. As virtudes astrais formam um círculo através dos dragões e do fogo. 18. Terceira hora de Apolônio. As serpentes, os cães e o fogo. 19. Quarta hora de Apolônio. O neófito vagará de noite entre os sepulcros. Experimentará o horror das visões, se entregará à magia e à goécia. 20. Quinta hora de Apolônio. As águas superiores do céu. 21. Sexta hora de Apolônio. Aqui é necessário manter-se quieto, imóvel, a causa do temor. 22. Sétima hora de Apolônio. O fogo reconforta os seres vivos, e se algum sacerdote, homem, suficientemente purificado, rouba o fogo e logo projeta-o. Se mescla-o com o óleo santo e o consagra, logrará curar todas as enfermidades somente aplicando-o na parte afetada. 23. Oitava hora de Apolônio. As virtudes astrais dos elementos, das sementes de todo o gênero. 24. Nona hora de Apolônio. Aqui nada terminou ainda. O iniciado aumenta sua percepção até ultrapassar o limite do sistema solar, mais além do zodíaco. Chega ao umbral do infinito. Alcança os limites do mundo inteligível. Se revela a luz divina e com ela aparecem novos temores e perigos. 25. Décima hora de Apolônio. As portas do céu se abrem e o homem sai de sua letargia. 26. Décima primeira hora de Apolônio. Os anjos, os querubins e os serafins voam com rumores de asas. A regozijo no céu desperta a terra e o sol que surge de Adão. 27. Décima segunda hora de Apolônio. As correntes de fogo se aquietam. O número 13. 28. Existe uma hora 13, que é a liberação. 29. Aquele que passa pelas 13 portas da misericórdia se converte em um Deus inefável de esplendorosa beleza. 30. O zodíaco está constituído pelas 12 portas de misericórdia. 31. A porta 13 é a da liberação. 32. É preciso morrer para viver. 33. É preciso morrer e ressuscitar. 14. A temperança num. O elixir da longa vida. 1. Quando a alma divina se une com o íntimo,
Nasce nos mundos internos um novo mestre de mistérios maiores. 2. Quando se dá esta união do íntimo com a alma divina, se une-se também a alma humana. Nasce então o Mahatma. 3. Mahatma significa grande alma. 4. Estas são as almas de diamante. 5. Esta realização se consegue na idade de 500 anos esotéricos. 5ª iniciação de mistérios maiores. 6. O mestre que renuncia ao nirvana por amor à humanidade é confirmado 3 vezes honrado. 7. O mestre que renuncia ao nirvana para ficar no plano físico tem que pedir o elixir da longa vida. 8. O elixir da longa vida é um gás e um líquido. 9. Este gás elétrico positivo e elétrico negativo tem cor branca imaculada. 10. Este gás fica depositado em nosso fundo vital. 11. Com este gás podemos alargar a vida e viver com corpo de carne e osso durante trilhões de anos. 12. O líquido amarelo eteriza o corpo físico. 13. O corpo físico do mestre vai se absorvendo pouco a pouco dentro do corpo etérico e assim se faz indestrutível. 14. O mestre Zanoni viveu milhões de anos com o corpo físico. 15. O Conde Saint-Germain vive atualmente com o mesmo corpo físico que usou durante os séculos 17, 18 e 19 na Europa. 16. Nós, os gnósticos, podemos viver milhões de anos sem que a morte possa contra nós. 17. Com esta ciência, nos tornamos onipotentes e poderosos. 18. A gnosis é para os homens que queiram se tornar deuses. 15. O bafômetro Samek. A magia negra. 1. No mundo de Ásia, existem milhões de lojas negras. 2. Os magos negros mais perigosos do universo existem no mundo mental. 3. Todo ocultista que recomende a ejaculação seminal é um mago negro. 4. Todo fornicário é mago negro. 5. Toda associação de fornicários forma loja negra. 6. Nossos discípulos devem aprender a conjurar os tenebrosos para fazê-los fugir aterrorizados. 7. O anjo Arok me ensinou uma conjuração contra os tenebrosos que diz assim: 8. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti. O materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Esta conjuração é cantada. 9. O sábio Salomão nos deixou 2 conjurações para combater os demônios. Vejamos. 10. Conjuração dos 4. Caput mortum, imperatibi dominus per vivum et devotum serpentem. Cherub, imperatibi dominus per Adam Jotchava, Ucila errans, imperatibi dominus per Alastauri. Serpens, imperatibi dominus tetragrammaton per Angelum et Leonem. Michael, Gabriel, Raphael, Aniel, fluatudor per spiritum Elohim, mania terra per Adam Jotchava. Fiat firmamentum per Yahuvehu Zeboat. Fiat judicium per ignem in virtute. Michael, anjo de olhos mortos, obedece ou dissipa-te com esta água santa. Touro alado, trabalhe ou volte à terra se não queres que te aguilhoe com esta espada. Águia acorrentada, obedece ante este signo ou retira-te ante este sopro. Serpente móvel, arrasta-te sob meus pés ou serás atormentada pelo fogo sagrado. E evapora-te com os perfumes que eu queimo. Que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra. Pela virtude do pentagrama, que é a estrela matutina, e em nome do tetragramaton que está escrito no centro da cruz de luz. Amém, amém, amém. 11. Conjuração dos 7. Em nome de Micael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajot. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Bael. Em nome de Rafael, desaparece ante Elial Sangabiel, por Samael Sabaote, e em nome de Elohim Gibor, afasta-te Andrameleque. Por Zacariel e Saquel Meleque, obedece ante Elvá Sanagabril, Netesi 6. No nome divino e humano de Shaddai e pelo signo do pentagrama que tenho na mão direita, em nome do anjo Anael, pelo poder de Adão e de Eva que são Jotchavá, retira-te Lilith, deixa-nos em paz, Nahemá. Pelos santos Elohim e em nome dos gênios Caxiel, Serrautiel, Afiel e Zaraiel, ao mandato de Orifiel, retira-te de nós Moloch.
Nós não te daremos nossos filhos para que os devores. Amém, amém, amém. 12. Os tenebrosos têm que se conjurar com a espada. 16. A torre fulminada, Rain. Os feitiços. Quando a luz astral se coagula em uma flor, nós ficamos enamorados pela flor. 2. Quando a luz astral se coagula em um quadro pitoresco, ficamos enamorados pelo quadro. 3. Se a luz astral se acumula uma mulher, nos enamoramos pela mulher. 4. A luz astral está cheia de beleza e sentimentalismo. 5. Os feitiços da luz astral são perigosos. 6. Infeliz o Sansão da cabala, que se deixou adormecer por Dalila. O Hércules da ciência que troca seu cetro de poder pelo fuso de Onfália, sentirá logo as vinganças de Dejanira. E não haverá outro remédio que a fogueira do Monte Eta, para escapar dos devoradores tormentos da túnica de Neso. 7. Aquele que vive enfeitiçado por distintas mulheres não passa de um débil passarinho fulminado pelos feiticeiros olhos da serpente tentadora da luz astral. 8. A luz astral está cheia de imagens que flutuam. 9. Estas imagens estão cheias de beleza e sentimentalismo. 10. Nestas imagens está o segredo de todas as tragédias de nossas vidas. 11. O sábio Salomão nos deixou uma invocação maravilhosa para pedir ajuda às potências superiores. 12. Com esta invocação, recebemos ajuda para nossas necessidades individuais. 13. Invocação de Salomão. Potências do reino, colocai-vos sob meu pé esquerdo e em minha mão direita. Glória e eternidade, tocai meus ombros e levai-me pelas vias da vitória. Misericórdia e justiça, sede o equilíbrio e o esplendor de minha vida. Inteligência e sabedoria, dai-me a coroa. Espíritos de Malchut, conduzi-me entre as duas colunas sobre as quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Netzai e de Hod, afirmai-me sobre a pedra cúbica de Gesod. O Gedulael, o Geburael, o Tifereth, Binael, sê meu amor. Ruach Hoshmael, sê minha luz. Sê o que tu és e o que tu serás, ó Kiteriel. Ishin, assisti-me em nome de Shaddai. Cherubim, cede minha força em nome de Adonai. Beni Elohim, cede meus irmãos em nome do Filho e pelas virtudes de Sabaote. Elohim, combatei por mim em nome do Tetragamaton. Malachim, protegei-me em nome de Yod-Revalre. Serafim, depurai meu amor em nome de Eloá. Asmalim, iluminai-me com os esplendores de Elohim e de Shetinah. Aralim, obrai, Opanim, girai e resplandecei. Adot, Akadosh, gritai, falai, rugi, mugi. Kadosh, 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 Tardios. Shaddai, Adonai, Jotchavah e Azereh. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. 17. A esperança, PHE. A arte de falar com os deuses siderais. 1. O mago pode falar com os deuses quando quiser. 2. Nós podemos ver os deuses cara a cara sem morrer. 3. Aquele que pode falar com os deuses siderais não necessita de horóscopos de feira. 4. Nós devemos nos converter em seres terrivelmente divinos. 5. Para conversar com os deuses siderais, é preciso aprender a sair em corpo astral. 6. Em corpo astral, temos que aprender a nos transportar ao templo dos deuses planetários. 7. Estando fora do corpo, o mago caminha em círculos da direita para a esquerda e coloque a imaginação e a vontade no templo planetário que se deseja visitar. 8. Logo o mago anda em linha reta, caminhando em direção ao templo. 9. À direita de todo o templo cósmico existe uma coluna branca. 10. À esquerda de todo o templo cósmico existe uma coluna negra. 11. O mago saudará o guardião da direita dizendo, Jaquim. 12. O mago saudará o guardião da esquerda dizendo, Boaz. Em 13. No interior do templo, podemos falar com os deuses planetários para conhecer nosso horóscopo autêntico e legítimo. 14. As pessoas que tenham uma linha transversal na testa são filhos de Gabriel. As que tenham 2 linhas são filhos de Rafael. As que tenham 3 são filhos de Uriel. As que tenham 4 são filhos de Micael. As que tenham 5 são filhos de Samael. As que tenham 6 são de Zacariel.
E as que tenham 7 são de Orifiel 40. 18. O crepúsculo, Tesade. Mal olhado. O mal olhado nas crianças se cura lendo para eles um fragmento de cada um dos 4 evangelhos e abençoando na testa, boca e peito. 2. Também se cura o mal olhado recitando a conjuração dos 4 e fazendo passes sobre a cabeça para retirar o fluido morboso que se pode queimar no fogo. 3. As crianças que têm mal olhado têm grandes olheiras, febre na cabeça, vômito e até diarreia. 4. O mal olhado se deve à força hipnótica de algumas pessoas malvadas que olham as crianças. 5. Os médicos não sabem destas coisas e quase sempre confundem esta enfermidade com infecções de estômago. 6. Os olhos são as janelas da alma. 7. O homem que se deixa prender pelos olhos de todas as mulheres terá que resignar-se a viver no abismo. 8. Existem mulheres que fazem trabalhos de bruxaria contra os homens. 9. Estas vítimas devem defender-se incessantemente com as conjurações dos 4 e dos 7. 10. Para lograr a iniciação, temos que roubar o fogo do diabo. 11. Para lograr a iniciação, nos toca lutar grandes batalhas contra a loja negra. 12. Nós podemos nos defender da bruxaria invocando a nosso Intercessor Elemental. 13. O intercessor elemental conhece as ervas, conhece de iluminação, conhece as estrelas, porque é experiente na magia elemental da natureza. 14. Chama-se ele com todo o coração no momento de deitarmos. 19. O sol radiante, Up. A pedra filosofal. 1. A pedra filosofal é o sêmen. 2. Aquele que pratica magia sexual todos os dias está trabalhando com a pedra filosofal. 3. Aquele que levanta suas 7 cobras sobre a vara adquire os seguintes poderes. 4. Poder para jamais morrer e permanecer com o corpo físico até a consumação dos séculos. Poder para governar os elementos da natureza. 5. Poder para fazer-se imune contra toda classe de armas de fogo. Poder para fazer-se amo de toda a criação. 6. Poder para ver tudo e ouvir tudo. Poder para ser sábio. Poder para governar as milícias celestes, etc. 7. Tudo o que se necessita para trabalhar com a pedra filosofal é ter uma boa fêmea. 8. Para tudo o que serve a mulher é converter-nos em deuses. 20. A ressurreição Resh, ouro potável. 1. O ouro potável é o próprio fogo da Kundalini. Ver o Tratado de Alquimia Sexual, pelo mesmo autor. 2. A medicina universal está no ouro potável. 3. Nós devemos acabar com toda a classe de debilidades humanas. 4. As serpentes do abismo tentam roubar o ouro potável do discípulo. 5. O discípulo que se deixa cair depois tem que lutar muitíssimo para recuperar o perdido. 6. O chefe da sabedoria da cobra é o anjo Metraton. 7. Metraton foi o profeta Enoque que fala a Bíblia. 8. Enoque nos deixou as 22 letras do alfabeto hebraico. 9. Enoque nos deixou o tarô, no qual se encerra toda a sabedoria divina. 10. Quando um bodhisattva se deixa cair, é então separado de seu mestre interno para ser castigado. 11. Assim é como os bodhisattvas recebem seu castigo. 33. 21. O regresso Shin. Meditação. 1. Os que não podem sair em corpo astral é porque já perderam o poder e então têm que reconquistar esse poder por meio da meditação diária. 2. A meditação é um sistema científico para receber informação interna. 3. Quando o mago se absorve em meditação, abandona o corpo físico e pode conversar com os deuses siderais. 4. A meditação se reveste de 4 fases. 5. Asana. Postura do corpo físico. O corpo deve permanecer em posição absolutamente cômoda. 6. Dharana, concentração. Devemos afastar da mente toda classe de pensamentos terrenais. Os pensamentos terrenais devem cair mortos frente às portas do templo. Deve-se concentrar a mente unicamente adentro, em nosso íntimo. 7. Dhyana, meditação. O discípulo deve meditar nestes instantes no íntimo. O íntimo é o espírito. Recordai que vossos corpos são o templo do Deus vivo.
e que o Altíssimo mora em nós. O discípulo deve adormecer profundamente, tratando de conversar com o íntimo. 8. Samadhi, êxtase. Se o discípulo logrou adormecer meditando em seu íntimo, então entra em estado de samadhi e pode ver e ouvir coisas inefáveis e conversar com os anjos familiarmente. Assim é como se desperta a consciência de sua letargia milenária. Assim é como podemos adquirir verdadeira sabedoria divina, sem necessidade de danificar os poderes da mente com o batalhar dos raciocínios, nem com o vão intelectualismo. A meditação é o pão diário do sábio. 9. Com a meditação, nosso corpo astral se transforma. Nossas experiências astrais se fazem claras durante as horas de sono. E assim, o homem reconquista seus poderes e aprende a sair à vontade em corpo astral. E 10. Então poderá usar com êxito as chaves que demos no capítulo Gimel ou a Imperatriz. 11. Com a meditação, podemos funcionar sem os 4 corpos de pecado, no mundo da névoa de fogo. 12. Durante as horas de sono, todo ser humano funciona em corpo astral. Os sonhos são as experiências astrais. 13. Ao despertarmos, devemos esforçar-nos em recordar todas nossas experiências astrais. 14. Durante o sonho, toda pessoa está fora do corpo físico. 22. A transmutação tal. Este livro de magia branca, nenhum mago negro gosta. 2. Toda pessoa que lê este livro e o repudia é porque é maga negra. 3. Todo estudante de ocultismo que repudia este livro é porque é mago negro. 4. Toda associação de fornicários é maga negra. 5. Jeová proibiu a fornicação e todo mundo que desobedeça às ordens do Senhor, Jeová é mago negro. 6. Nossos discípulos solteiros de ambos os sexos podem transmutar sua energia sexual com a runa Olim. Prática. 7. De pé, o discípulo fará várias inspirações e exalações rítmicas. 8. Conforme se inspire o ar, deve unir sua imaginação e sua vontade em vibrante harmonia para fazer subir a energia sexual pelos cordões ganglionares da medula até o cérebro, região entre as sobrancelhas, pescoço e coração, em sucessiva ordem. 9. Logo, o discípulo exalará o alento e imaginado firmemente que a energia sexual se fixou o coração. 10. Ao exalar o alento, o discípulo vocalizará o mantra Torne assim. 11. É desta forma que nossos discípulos solteiros de ambos os sexos podem transmutar sua energia sexual. 12. As energias sexuais também se transmutam com o sentido estético, com o amor e a música, a escultura e com as grandes caminhadas, etc. 13. O solteiro que não queira ter problemas sexuais deve ser absolutamente puro em pensamento, em palavra e em obra. 14. Com as práticas da runa Olim, devemos realizar vários movimentos dos braços. 15. Deve o discípulo colocar a mão direita na cintura. 16. Estenderá ambas as mãos até o lado esquerdo, a mão esquerda um pouco mais elevada que a direita, esticando os braços, formando ângulo agudo com o tronco. 17. Coloque ambas as mãos na cintura. Opte eu Aunweor, o autêntico e legítimo avatar da nova era de Aquário. Declaro que todas as ciências do universo se reduzem à cabala e à alquimia. 19. Aquele que queira ser mago tem que ser alquimista e cabalista. 20. Aquele que queira ter a medicina universal tem que ser alquimista e cabalista. 21. Existem magos negros como os terríveis e monstruosos Parzival Crumheller e aquele tal Sherenzi, que ensinam aos discípulos uma magia sexual negativa, durante a qual ejaculam o licor seminal. 22. Estes cultos fálicos os praticaram os malvados, magos negros cananeus e os feiticeiros de Cartago, de Tiro e Sidon. 23. A magia sexual negativa de Parzival e de Sherenzi forma parte dos cultos tântricos dos cananeus. 24. Esta magia sexual negativa de Parzival e de Sherenzi as praticaram os magos negros Lemur Atlantes, para congraçar-se com os demônios. 25. Estas cidades ficaram reduzidas a pó
e todos esses malvados penetraram no abismo. 26. Quando o homem derrama o sêmen, recolhem dos mundos submergidos milhões de átomos demoníacos que infetam nosso cordão bramânico e nos afundam dentro de nossos próprios infernos atômicos. 27. Com a magia sexual, os 3 alentos do Akasha puro ficam reforçados. 28. Mas se o homem ejacula o sêmen, estes 3 alentos farão descender a Kundalini até os infernos atômicos do homem. 29. Esta é a cauda de Satã. 30. Nenhum discípulo deve derramar nem mesmo uma só gota de sêmen. 31. Aqui entrego à humanidade a chave de todos os impérios do céu e da terra. 32. Aqui entrego à humanidade a chave de todos os poderes e a chave de todos os impérios do céu e da terra, porque não quero ver mais este triste formigueiro da humanidade sofrendo tanto. 33. Eu, depois de haver estudado todas as bibliotecas espirituais do mundo, cheguei à conclusão que tudo se reduz aos números e à alquimia. 34. Ninguém ganha nada ao encher a cabeça de tantas teorias. 35. Todos estes milhões de volumes que se escreveu sobre teosofismo, espiritismo, Rosacruz, magnetismo, hipnotismo, sugestão, etc., só servem para tornar as pessoas loucas. 36. Todas as escolas espiritualistas estão cheias de pessoas maniáticas. 37. Entre as escolas espiritualistas, vemos os mais variados tipos de loucura. 38. As teorias levam as pessoas à loucura. 39. Entre as filas espiritualistas, muitos deixam crescer cabelo e barba e creem que com isso se tornarão deuses. 40. Nas correntes espiritualistas abundam os mais variados tipos de desequilíbrio mental. 41. Realmente o único que serve a alguém na vida é ter uma boa mulher e praticar magia sexual todos os dias. 42. Devemos viver a vida intensamente com retidão e amor. 43. Ganhar o pão de cada dia com o suor de nosso rosto e ser bons cidadãos. 44. Com os ensinamentos práticos que entrego a meus discípulos neste manual de magia prática, cada um de vocês podem converter-se em um verdadeiro Deus inefável. 45. Eu, Aun Weor, sou um logos de precedentes Mahavantaras e, portanto, tenho autoridade suficiente para falar estas coisas. 46. Vivendo a vida com retidão e amor, nossos discípulos vão recebendo suas iniciações nos mundos internos. 47. Todos os livros que foram escritos sobre espiritualismo estão cheios de contradições. 48. Todos dizem o mesmo. 49. Todos se contradizem. 50. Alguns autores contradizem a outros, e o mesmo autor se contradiz a cada 5 minutos. 51. Conclusão. O pobre leitor termina sua vida como um maniático, cheio de desequilíbrios mentais. 52. Eu, Aun Weor, juro em nome do Pai muito amado, em nome do Filho muito adorado e em nome do Espírito Santo muito sábio, que todo aquele que pratique os ensinamentos deste manual de magia prática se converterá em um Deus terrivelmente divino do universo. Que a paz esteja com toda a humanidade. Samael. Aun Weor 46 Samael. Aun Weor renuncia aos direitos autorais. Hoje, meus queridos irmãos, e para sempre renunciei e seguirei renunciando aos direitos de autor. Tudo que desejo é que esses livros sejam vendidos de forma barata, ao alcance dos pobres, ao alcance de todos que sofrem e choram. Que o mais infeliz cidadão possa obter este livro com os poucos trocados que leva em seu bolso. Isso é tudo. Samael Aun Weor declara em tom solene e sagrado que todo aquele que praticar sinceramente os ensinamentos do manual de magia prática alcançará uma transformação profunda, elevando-se espiritualmente até estados divinos. Ele encerra com uma bênção de paz para toda a humanidade e reafirma sua humildade ao renunciar aos direitos autorais, desejando que seus ensinamentos sejam acessíveis a todos, especialmente aos mais humildes e sofredores. Fim.